Bom dia a todos. Audiência pública da Comissão Mista. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero convidar o José Antônio Parimoski, gestor de Governo e Finanças, compor a mesa, registrar a presença do José Roberto, coordenador executivo de Finanças, o Márcio César Santiago, diretor da Unidade de Governo e Finanças, e a Edneia Cristiane Marques, chefe da Divisão de Contabilidade. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Pedimos ao senhor gestor de Governo e Finanças do município, que já está à mesa, com seus assessores, e aos membros da comissão mista que assumam seus lugares de maneira a possibilitar as indagações ao gestor no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela consultoria da Casa, os gestores e seus assessores e os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência ao quesito cumprimento das metas fiscais desse segundo quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento e crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Dessa forma, não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens como metas fiscais e serviços, obras, programas e convênios, posto que essas matérias terão um momento oportuno previsto em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão indeferidas por essa presidência. Ainda a título de esclarecimentos, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor gestor é dos senhores membros da comissão mista. Todavia, se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema, cumprimento das metas fiscais desse segundo quadrimestre, essa presidência poderá deferir o questionamento para a resposta do senhor gestor José Antônio Parimoski. Bom dia, Parimoski, tem a palavra para explanação. Bom dia, presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos os presentes. Presidente, desta vez, diferente das outras, eu vou pedir permissão para ficar aqui sentado. Estou com um pouco de dificuldade aqui para movimentar minha mão, então prefiro ficar aqui sentado para poder fazer aqui, prestar as informações que dizem respeito à audiência pública do segundo quadrimestre de 2017. Cumprimentar todos os nossos telespectadores, todos os internautas que nos acompanham. Esses dados todos já estarão disponíveis no portal da transparência, para que todos os cidadãos, todos os contribuintes tenham acesso. A gente começa, por favor, Edneia. O primeiro quadro que a gente tem aqui já é um painel do desempenho dos indicadores do segundo quadrimestre de 2017, encerrado em 30 de agosto de 2017. Nossa receita corrente líquida acumulada em 12 meses chegou a 1 bilhão e 700 milhões. Nossa dívida consolidada hoje ocupa 12,02% do total da receita corrente líquida.
nossos gastos de pessoal e encargos alcançam, até o segundo quadrimestre, acumulados 12 meses, 45,04% da receita corrente líquida, e o nosso resultado primário, até o segundo quadrimestre, alcança a marca de 179,01 milhões de reais, ou seja, esses são os dados que nós vamos explorar aqui durante a apresentação. Próximo. O primeiro quadro refere-se essencialmente à receita. Nós temos as receitas correntes de capital. Receitas correntes são aquelas que financiam as despesas correntes do município, são as mais importantes porque são arrecadadas em maior volume e são compostas por receitas tributárias, de transferências de outros entes da federação, portanto, são as mais relevantes. Os senhores podem perceber que da meta do orçamento estabelecido de 1,8 bilhão de reais, no quadrimestre nós arrecadamos 560 milhões, no exercício 1 bilhão e 200 milhões de reais, portanto, uma execução de 64% daquilo que está previsto na meta orçamentária. A receita de capital já é aquela destinada, oriunda de operações de crédito, destinada para financiar os projetos de investimento. Tem uma meta orçamentária estabelecida de 162,4 milhões, no quadrimestre foi realizado 4,89 milhões, no exercício 8,85, portanto, 5,45 do total estabelecido para este exercício. Nossa receita total, conforme o orçamento que nós recebemos da administração anterior, foi a meta orçamentária de 2.193. Reitero aqui o que disse no primeiro quadrimestre, presidente, não será alcançada. No quadrimestre, nós temos aqui 610,45 milhões realizados, e no exercício 1.299, podemos arredondar para 1.300 aqui, ou seja, nós realizamos 59,2% daquilo que estava previsto na meta orçamentária. Se nós tivermos uma conta média aqui, nós temos uma frustração de arrecadação muito próxima de 7%, ou seja, alguma coisa em torno de 160 milhões daquilo que está com meta orçamentária para aquilo que está sendo arrecadado. Então, nós já temos aqui o primeiro sinal de que nós temos um orçamento superestimado e que não vai alcançar a meta prevista de arrecadação. Próximo, por favor. Esse quadro, ele compara 2016 com 2017, ele compara os dois quadrimestres. Os senhores podem verificar que estou comparando as receitas correntes de capital, essas que eu mostrei. Eu pulei a receita interorçamentária porque elas são receitas que se compõem dentro do próprio orçamento. Nós temos um crescimento do segundo quadrimestre de 2017, do realizado de 560 milhões, contra o realizado do segundo quadrimestre de 2016, que foi de 536 milhões, de 4,35%. Na última coluna, os senhores veem aí a variação. E na receita de capital, nós temos uma execução, uma realização agora em segundo quadrimestre de 4,39 contra 0,98%, ou seja, 400% a mais do que do que foi realizado no mesmo período do ano passado. E no total da receita, os senhores podem verificar que a gente está realizando 6,19% acima daquilo que foi realizado no mesmo período do ano passado. Próximo, por favor. Aqui tem as 5 maiores fontes da receita do município: o ICMS, o ISS, o IPTU, o Fundeb, naturalmente direcionado exclusivamente para o financiamento da manutenção do ensino, e o IPVA, onde 50% da arrecadação do tributo dos carros emplacados em Jundiaí fica por aqui. Essas receitas significam alguma coisa em torno de 64% do total da meta orçamentária, o que significa que nós arrecadamos de ICMS 58,36% neste quadrimestre, no exercício, ISS 61%, IPTU 78%, Fundeb 66% e IPVA 84%. O IPTU e o IPVA são explicados, por exemplo, porque eles acabam entrando em maior volume no começo do ano, quando o contribuinte tem a opção de fazer o pagamento em parcelas à vista, daí eles se avolumam mais no primeiro período, por isso que a execução é maior do que a média daqueles que entram regularmente.
Nossa grande preocupação continua sendo o arrefecimento da arrecadação do ICMS, em razão do nível de atividade econômica. Nós temos uma redução na participação do município para esse ano de 3,8% com relação ao índice de participação no bolo da arrecadação do Estado. Para 2018, nós estamos repetindo novamente uma nova queda, ou seja, temos aí menos 2,8% com relação ao índice de participação deste ano, ou seja, Jundiaí continua caindo a sua participação no bolo da arrecadação do ICMS, o que preocupa muito, até porque o ICMS representa 37% do total da receita corrente líquida. Próximo, por favor. Aqui nós temos uma representação que as principais receitas significam aí 61% do total e as outras compõem, as demais receitas compõem 39%. Depois tem um quadro evolutivo, a quem interessar, fica fácil verificar ali a evolução ao longo dos últimos anos. Despesa, da mesma forma que apresentamos as receitas, nós vamos apresentar o quadro das despesas. Nós temos ali duas linhas, a despesa corrente de capital, a intra-orçamentária e a reserva de contingência, são ajustes internos no orçamento, não vale a pena a gente ficar aqui perdendo tempo com eles para explicá-los. A meta orçamentária da despesa corrente nesse ano é de 1.803. No quadrimestre nós realizamos 556 milhões, no exercício 1.024, ou seja, nós executamos, realizamos 56,81% daquilo que estava estabelecido para as nossas despesas correntes em 2017. De capital, nós temos uma meta de 200 milhões de reais. No quadrimestre, fizemos a execução de 6,29 milhões de reais. No exercício, 10,5 milhões de reais, ou seja, nós executamos 5% daquilo que está estabelecido como meta orçamentária. E no conjunto, no orçamento de 2.193, como disse, a despesa aqui está dimensionada do tamanho da arrecadação, porém essa arrecadação ela está superestimada, e nós mais adiante veremos que nós estamos segurando a despesa para a gente poder fazer o reequilíbrio das contas públicas do município. Nós temos aqui no quadrimestre realizado 617 milhões, no exercício 1.124, ou 51%, basicamente metade da execução até 31 de agosto. E o ritmo aqui, presidente, tem a ver exatamente com a nossa capacidade arrecadatória, né? O orçamento foi elaborado num cenário de otimismo exagerado, contra uma economia, um pessimismo absolutamente realístico, e aí nós temos que fazer esse ajuste para não gastar mais do que a gente arrecada, até porque este era sistematicamente o que vinha acontecendo ao longo dos últimos anos. Comparando a exemplo que nós fizemos na receita, o segundo quadrimestre de 2017 contra o segundo quadrimestre de 2016, as nossas despesas correntes realizadas de 556 milhões contra 551 no mesmo período de 2016, cresceram 0,9 apenas, ou seja, nós estamos aqui mantendo um ritmo bastante controlado da execução das despesas, exatamente em razão das circunstâncias que eu acabei de explicar. Nós não temos arrecadação para evoluir com a execução do orçamento desse ano, até porque depois, mais adiante, vou mostrar aos senhores também, estamos pagando dívidas com a arrecadação desse ano, temos que executar o orçamento desse ano, as despesas desse ano e pagar as dívidas também herdadas da administração anterior. Despesas de capital, nós temos aqui 6,29 milhões realizados no segundo quadrimestre de 2017 contra 10,53 no segundo quadrimestre de 2016. Aqui nós temos uma redução de 40% com relação ao mesmo período. Quando a gente olha na execução da despesa total, nós temos uma evolução de quadrimestre para quadrimestre de 3,38%, ou seja, próximo, por favor, Edner. Aqui são a exemplo das receitas, as 5 maiores despesas: educação, saúde e urbanismo. As duas últimas têm a ver com a manutenção da máquina pública, previdência social, são recursos do Instituto de Previdência, e administração, naturalmente, são gastos internos da máquina pública administrativa. Da mesma forma, vejam, senhores, aqui no quadrimestre e no exercício, nós demonstramos o desempenho dessas despesas diante daquilo que tem como meta no orçamento. A educação já realizou 54,26
no período, a saúde 61,28%. Saúde sempre anda muito mais rápido do que as demais despesas. A execução da saúde talvez seja a mais acelerada que a gente conhece. E urbanismo 40,32%. Vejo, senhores, que é onde a gente tem um pouco mais de gestão, que a gente fala discricionária, controle da execução, a despesa anda um pouco mais devagar. E as demais também, como são despesas regulares, Previdência 59 e Administração 44, elas acabam sendo executadas em ritmo mais rápido. Bom dia, muito obrigado. Viu? Nós temos um total de execução de 52,95 neste período. Seguir, nós temos um gráfico que mostra aqui que 84% das nossas despesas estão representadas ali por esse conjunto das principais despesas e 16% as demais. Depois fica fácil quem quiser acompanhar a evolução anual. Aqui a gente já entra um pouco na comparação de receitas e despesas, né? A gente tem uma série histórica que vem de 2014 a 2017. Notem os senhores, aqui começam um pouco as diferenças de procedimento com relação à execução do orçamento. Nós temos uma variação nominal de 2017 contra 2016 na receita de 6,19%, que é a setinha azul, e a despesa crescendo apenas 3,38%, ou seja, nós já fizemos aqui um ajuste fiscal para equilibrar o gasto e calibrá-lo do tamanho daquilo que é a arrecadação. Ocorre, obrigado, com essa mão aqui não consigo abrir, nem pegar a caneta, mas enfim, o espaço que nós temos entre o 6,19 e o 3,38, né, significa que nós temos aqui uma margem que nós estamos usando a arrecadação de 2017 para pagar as despesas que nós estamos executando do orçamento de 2017, porém, a diferença nós estamos usando da arrecadação de 2017 para cumprir os restos a pagar que foram deixados pela administração anterior, sem lastro financeiro, sem cobertura financeira. Então, nós estamos usando dinheiro da arrecadação deste ano para pagar despesas do exercício passado e dos anteriores. Até 31 de agosto, nós já liquidamos dos 150 milhões de reais aí estimados em restos a pagar, cerca de 88 milhões de reais só em restos a pagar. Ou seja, nós estamos cumprindo, né, as dívidas naturalmente não são do CPF, sim do CNPJ, estamos aqui fazendo o papel institucional de cumprir as obrigações com os fornecedores e prestadores de serviço do município, que ficaram para trás. Próximo, por favor. Aqui tem um quadro que mostra o resultado da receita e da despesa até o segundo quadrimestre, né? E os senhores podem verificar que no segundo quadrimestre de 2016, nós chegamos a um déficit de 22,29 milhões de reais, e em 2017, diante de um controle já mais rigoroso, de novo, o ajuste fiscal que nós estamos fazendo vai até 31 de dezembro, não há como dar cabo disso sem naturalmente esgotar todas as nossas possibilidades até o final do exercício, mas nós já reduzimos esse déficit em 223% e hoje ele está em 6,88%, ou seja, a diferença entre aquilo que a gente arrecada e aquilo que a gente executa. Então, nós estamos tratando de ter uma execução extremamente controlada para que a gente só gaste aquilo que a gente arrecada. De novo, esse é a regra de ouro que nós vamos usar durante os 4 anos da nossa administração. Nós não usaremos fazer aventuras fiscais, até porque você endivida o município, você cria condições desfavoráveis e, naturalmente, você não responde àquilo que é a expectativa do cidadão com relação a ter bons serviços, porque você acaba trazendo prejuízos para os serviços públicos. Passando agora, nós vamos direto para os limites. A gente deu um panorama sobre as receitas arrecadadas, sobre as despesas executadas, sobre a diferença entre um e outro. Agora a gente olha um pouco aquele painel de controle que mostra os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Começando com a despesa, começando com a receita, né, para mostrar para os senhores aqui como é que a gente chega na apuração do 1.702, que é a nossa receita corrente líquida, ela serve de parâmetro, inclusive, para a gente fazer a aferição dos gastos com o pessoal, do nosso endividamento, ou seja, esta é a receita mais próxima da realidade que nós temos disponível para administrar
a cidade, né? Nós temos alguns recursos, quando todo mundo olha para o orçamento e fala, mas não são 2 bi, sim, porém, uma parte da arrecadação, uma parte da receita, ela é oriunda da contribuição previdenciária dos servidores e do próprio município, que contribui também com uma parcela, porém, esses recursos vão direcionados diretamente para financiar a previdência do servidor, então ela não entra nessa conta para não mitigar, né? Os senhores podem ver que tem algumas deduções aqui, as contribuições dos servidores, a compensação financeira previdenciária, o Fundeb, ou seja, daí ela ser, em termos líquidos, 1.702. E até agosto de 2017, nós temos aí 12 meses acumulados, tá, gente? Então, este dado da receita corrente líquida é de setembro de 2016 a agosto de 2017. Então, é um parâmetro que a gente usa para estabelecer os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos que nós vamos ver a partir de agora. Próximo, por favor. Aqui são os limites com o pessoal. Vejam, senhores, que no exercício anterior nós chegamos em 762 milhões das despesas totais com o pessoal, que perfez um total de 45,9 da receita corrente líquida, que foi de 1.661 no exercício anterior. E no segundo quadrimestre, agora até 31 de agosto, nós chegamos em 767,01, ou seja, notem, senhores, que a despesa de pessoal está sendo mantida absolutamente sob controle, até porque nós não podemos elevar a despesa, porque nós não temos arrecadação para poder expandir o gasto de pessoal, e nós estamos aqui em 45,04% do total da receita corrente de 1.702 estabelecida até o segundo quadrimestre, que demonstra que nós estamos fazendo um esforço enorme para se manter dentro do limite autorizado pelos senhores nas leis orçamentárias. Ou seja, nós só vamos aplicar aquilo que tiver estabelecido como meta na lei orçamentária e não vamos ultrapassar, apesar, nos próximos dados aqui, os senhores vão ver que nós temos algumas preocupações ainda para tratar. Esse gráfico ele mostra a evolução de 2010 até o segundo quadrimestre de 2017. A linha azul é o limite máximo de 54% do total da receita corrente líquida. A linha laranja embaixo é o limite prudencial, ou seja, 95% do limite de 54%, que dá 51,30%, ou seja, nós não podemos ultrapassar essa linha laranja. E a linha de baixo, a verde, é a linha que estabelece a realidade versus a meta, né? O limite máximo estabelecido na lei. Quando a gente olha, em 31 de dezembro de 2012, o gasto de pessoal, ele correspondia a 35,78% do total da receita corrente líquida do município. Em 31 de dezembro de 2016, esse gasto subiu para 45,9%, o que significa 10 pontos percentuais acima daquilo que se gastava 4 anos antes. A grande dificuldade em assimilar esses 10 pontos é que a despesa com o pessoal cresceu durante uma trajetória de arrecadação que não cresceu, né, que cresceu de maneira negativa em termos reais, principalmente os recursos transferidos, cresceu um pouco mais a arrecadação própria do município, mas não foi suficiente para abrigar a expansão da despesa com o pessoal. Então, se a receita cai, sistematicamente, é óbvio que a despesa com o pessoal não pode ser elevada. E foi o que aconteceu ao longo desses últimos anos, que os senhores podem notar aqui neste gráfico. Notem, os senhores, que comparando o segundo quadrimestre, dá mais um clique, por favor, de 45,04 contra o segundo quadrimestre de 2016, nós temos uma pequena elevação ainda, né? Que lá nós estamos em 43,06. E aqui nós temos também um pouco turvada essa curva de execução, porque aqui tem pedaladas do IPREJUM em 2015 e 2016. E isso faz com que a gente tenha aqui uma sensação de que a despesa estava controlada. No entanto, os senhores vão ver no endividamento que nós temos um endividamento crescente em razão
da pedalada que foi dada no IPREJUM, que não foi paga, e depois teve que ser parcelado, e agora nós estamos pagando as dívidas herdadas feitas pelo governo anterior. Próximo, por favor. Aqui é um quadro com o número de servidores aberto, desde os agentes políticos até os estatutários e os demais. Os senhores podem notar, tem a comparação de agosto de 2016. Perdão, acabei esquecendo de desligar aqui. A comparação de agosto de 2016 contra agosto de 2017, né, do segundo quadrimestre, para a gente poder ter uma noção bastante clara. No segundo quadrimestre, que é a coluna azul aqui da direita, no segundo quadrimestre de 2017, atualmente nós temos 7.958 servidores contra 8.484 no segundo semestre do exercício anterior. Próximo, por favor. Aqui tem uma linha evolutiva desde 2012 até 2017. Os senhores podem ver que em 2012 nós tínhamos 7.787 servidores e em 2016, no final de 2016, nós evoluímos para 8.253 servidores, ou seja, 6% a mais do que nós tínhamos em 2012, um crescimento real de 6% do total de servidores. No entanto, em 2017, nós já temos aqui uma redução para 7.958, primeiro em redução do número de cargos em comissão, que nós reduzimos quando nós assumimos de 450 cargos para 320, e segundo, de não reposições de alguns cargos, pessoas que se aposentaram e que não foram repostas. E, naturalmente, isso envolve um processo de avaliação e redistribuição da força de trabalho nas suas respectivas divisões onde há prestação de serviço, para a gente poder também, primeiro, ter um controle da despesa e, segundo, naturalmente, sermos mais racionais na alocação do nosso recurso humano. Pode passar, eu acabei falando já esse dado. Vamos para os limites com a dívida, né? O endividamento do município, a resolução do Senado, ela autoriza que o município se endivide em 120% do total da sua receita corrente líquida. Esse número hoje aqui embaixo seria de 2.043, ou seja, nós poderíamos, no limite máximo, contrair endividamento de até 2 bi. No entanto, quando a gente olha na perspectiva, nós temos uma dívida consolidada de 204,7, na segunda linha, bilhões de reais, o que compromete da nossa receita corrente líquida de 1.702, 12,02. E o gráfico da direita, as barras da direita, explicam um pouco a trajetória que nós temos ao longo dos últimos períodos. O endividamento, basicamente, ele é dividido em dois blocos. Primeiro, tinha o endividamento, que são recursos que você contrai, autorizados pelo governo federal, né, porque, no final, o município não pode prestar dinheiro de ninguém sem autorização da Secretaria do Tesouro Nacional do governo federal. Portanto, nós tínhamos dívidas que eram dívidas que foram contraídas para fazer investimentos e dívidas com o Instituto de Previdência, né? Os senhores podem ver que em 2015 e no segundo quadrimestre de 2015 tem uma queda significativa da dívida de 384 para 179, uma redução de quase 210 milhões de reais, que foi propiciado, né, por duas leis que foram aprovadas no Congresso Nacional no final de 2014, que mudou a taxa de juros, né, do endividamento dos municípios e dos estados. Em 2015, uma nova legislação que foi aprovada, Lei Complementar 151, que estabeleceu uma anistia, né, até determinados montantes para estados e municípios, e Jundiaí foi presenteada aqui, agraciada com uma redução significativa da sua dívida. No entanto, nem assim nós conseguimos fazer operações de créditos que trouxessem investimentos para o município, porque na outra ponta, presidente, a receita caindo, os recursos entrando cada vez menos e o gasto aumentando com o pessoal, o gasto de custeio, e a capacidade de investimento foi deteriorada por completo. E mesmo podendo se endividar, com dívida boa, que a gente chama, ou seja, buscar recursos no sistema financeiro para poder fazer investimentos aqui no município, isso não aconteceu. Tanto é que quando os senhores olham, Edneia, dá mais um clique, por favor,
a comparação do segundo quadrimestre de 2017, que nós chegamos em 204,7 milhões, e no segundo quadrimestre de 2016 nós estávamos em 179,26, ou seja, tem um crescimento de 14%. Isso significa aquelas pedaladas que eu me referi com os senhores, ou seja, nós não fizemos nenhum endividamento, nós não contraímos nenhum endividamento, nós só pusemos para dentro do endividamento aquilo que deixou de ser pago pela administração anterior e que foi parcelado com o Instituto de Previdência. Portanto, nós trocamos uma dívida boa por uma dívida de curtíssimo prazo muito ruim, né, que a gente chama. Todavia, uma dívida é um compromisso, esse compromisso precisa ser honrado e ele está dentro da programação que nós estamos fazendo aqui de esforço fiscal para poder pagar pessoal, honrar as principais despesas com os fornecedores e o nosso custeio e, naturalmente, pagar o serviço da dívida. E, se sobrar algum dinheiro, trabalhar um pouco algum investimento, hoje, infelizmente, com uma capacidade quase zero de tratar desses temas em razão da inexistência de recursos orçamentários e financeiros para esse fim. Aqui é uma trajetória do percentual de comprometimento, os senhores podem verificar que, graças a Deus, esse percentual vem caindo, que é bom para a cidade, porque, de novo, ele abre espaço fiscal para que o município possa buscar novos endividamentos. Ocorre para isso acontecer, o país precisa estar saneado, como o país está totalmente desorganizado nas suas finanças, também a exemplo da administração nacional que deteriorou as contas públicas, né? Durante muito tempo, essa persistência em gastar mais do que arrecadava e de fazer gastos mais populistas e erráticos do que propriamente gastos direcionados para os serviços que as pessoas precisam, foi deteriorando as contas e hoje nós temos uma incapacidade do governo federal de conceder, de autorizar os municípios a buscarem novas operações de crédito. Jundiaí, nesse momento, tem condições, naturalmente, ainda que tem uma condição financeira ruim, do ponto de vista da execução orçamentária, mas tem espaço fiscal e capacidade nos próximos anos de recuperação da sua arrecadação e buscar novas operações de crédito, junto, inclusive, a organismos internacionais. Porém, a Secretaria do Tesouro Nacional, nesse momento, está fechada, vereador Cristiano, para poder fazer essa captação. O Brasil não está avalizando as operações, portanto, nós não podemos buscar esse recurso. E mesmo as operações internas, né? Ou seja, hoje o BNDES está parado, ele não está concedendo crédito, nós estamos, inclusive, aguardando a liberação de um PMAT que foi contratado na administração anterior, que nós estamos passando a dar execução para ele, mas nós, antes disso, precisamos aguardar a autorização do BNDES, são 30 milhões de reais que estão lá sendo aguardados, estamos aguardando a autorização para usar esse recurso, para modernizar a administração nos próximos anos. Enfim, nosso país entrou numa rota, num círculo vicioso, muito ruim, e isso compromete estados e compromete os municípios, tá? Até porque, de novo, quanto menor for a capacidade de investimento do município, menor a capacidade que ele tem de renovar o seu parque de serviços, os seus equipamentos, a sua infraestrutura viária, ou seja, aquilo que as pessoas precisam que a cidade vá se desenvolvendo. E isso, naturalmente, abre espaço para a gente poder, abre espaço para a gente ter prejuízos, né, naquilo que são os serviços essenciais à população. Próximo. Aqui é basicamente a oscilação percentual, a variação percentual. Pode ir, Dinei. Para finalizar, agora os dois últimos resultados, o resultado primário e depois o resultado nominal. O resultado primário, gente, é assim, você pega o total das suas receitas, né, que está estabelecido no seu orçamento, como meta orçamentária, e você deduz tudo aquilo que são receitas financeiras. E aí você tem uma receita fiscal líquida, que aparece aqui no final, como meta de 1.927, em 2017, 2.057, realizado até o segundo quadrimestre de 1.285, e aqui os senhores têm a comparação com o mesmo quadrimestre do exercício anterior, para dar uma noção de grandeza e de como evoluiu a nossa receita fiscal primária. O próximo quadro mostra as despesas. Da mesma forma que a gente tira das receitas que nós temos previsto para arrecadar as receitas financeiras, para a gente ficar ali basicamente com aquilo que são
as receitas correntes, nós temos nas despesas aqui também o mesmo raciocínio. A diferença é que a gente tira a amortização de dívida, concessão de empréstimos, ou seja, tira os juros e encargos da dívida que a gente paga, e a reserva de contingência. Então, nós temos despesas fiscais líquidas no segundo quadrimestre de 2017, orçadas aqui como meta de 2.185 e realizado até o segundo quadrimestre de 1.106. O que nos dá um resultado, tirando o primeiro do segundo, que é pegar a receita fiscal líquida menos a despesa fiscal líquida, nós temos um resultado primário de 179 milhões acumulado até o segundo quadrimestre de 2017. O próximo quadro mostra essa evolução, ou seja, como é que estamos aqui no segundo quadrimestre de 2017, com esse resultado realizado, e como estávamos no segundo quadrimestre de 2016. Nós temos uma evolução aqui de 31% daquilo que era, daquilo que foi de resultado alcançado. Dá mais um clique, por favor, né? Em 2016, contra o que foi alcançado até o segundo quadrimestre de 2017. Esse resultado primário, senhores, ele é absolutamente necessário, primeiro em razão do ajuste fiscal que nós estamos fazendo, e segundo para mostrar que o município tem hoje condições de fazer o ajuste e honrar os compromissos que ele tem, principalmente com o serviço da dívida, principalmente com os compromissos financeiros. Próximo, o resultado nominal. O resultado nominal, gente, ele serve para medir a evolução da dívida fiscal líquida. Então, ele coloca lá a dívida consolidada total, né? E depois temos duas tabelas aqui, uma sem a Previdência, a gente tira os recursos da Previdência para não turvar a visão, e a segunda com os recursos da Previdência, para a gente poder ver o total, que muda bastante. No entanto, os recursos da Previdência não devem ser utilizados naturalmente, isso a gente sempre fala toda vez que vem aqui, até porque recursos de Previdência do município são direcionados para o regime próprio de Previdência, são vinculados à sua utilização conforme previsão legal para sustentar e financiar a aposentadoria e as pensões dos servidores públicos, portanto, não há que se falar, na menor hipótese, dele eventualmente deduzir de uma dívida total do município que está aqui. Então, acho que isso não tem muito cabimento, todavia é assim que estabelece a regra. Os senhores podem ver que no final do segundo quadrimestre de 2017, nosso resultado nominal é menos 32,4, ante um resultado nominal no segundo quadrimestre de 2016 de 210. O de 210 maior, naturalmente, em razão daquela anistia que o governo federal recebeu, que eu já expliquei para os senhores. Os 32 significa que nós estamos honrando os compromissos e reduzindo a dívida fiscal líquida do município. Esse é só vamos dizer assim, sinteticamente explicando o que significa o resultado nominal que nós acabamos de ver aqui. Aqui tem só, basicamente, o comparativo do quadro anterior, que eu já expliquei aos senhores. Então, encerro aqui a minha apresentação, presidente, dizendo o seguinte, né, a Prefeitura, naturalmente, está fazendo um esforço para recuperar as finanças do município, que estavam absolutamente combalidas. Nossa principal meta esse ano é reencontrar o equilíbrio das contas públicas, trabalhar na perspectiva de gastar só aquilo que a gente vai arrecadar. Naturalmente, isso comprime uma série de despesas e de necessidades que talvez nós tínhamos que avançar um pouco mais rápido, porém, é uma casa administrada de forma responsável. Nós não vamos aqui para poder dar uma boa notícia hoje e amanhã chegar para o contribuinte e dizer, a partir de agora, o serviço está interrompido porque nós pisamos demais no acelerador. O que nós queremos é construir um processo de sustentabilidade, ou seja, esse mesmo compromisso de responsabilidade que nós estamos assumindo logo no começo da gestão, ele vai ser estendido pelos próximos 4 anos e, naturalmente, nós vamos fazer gestão para a gente melhorar a eficiência da máquina arrecadadora e também melhorar a eficiência na gestão do gasto público e aí sim começar a fazer os ajustes, principalmente naqueles que são os serviços essenciais, que nós temos muito claro. Os senhores aqui dessa casa andam aí cidade afora, nos bairros, ouvem as pessoas, e vocês sabem que a saúde tem sido realmente muito perguntado aos senhores, né? Como é que estão os serviços, o que vai melhorar, por que não vai. Temos UPAs para abrir que sem recursos financeiros, que também não foram
aportados para poder operá-las, mas vamos aqui, enfim, a partir do próximo ano agora dar satisfação daquela que está pronta, as demais têm problemas lá de ordem estrutural que precisam ser resolvidas, mas estamos trabalhando para que esse ajuste realmente dê respostas ao longo dos próximos anos, principalmente no próximo ano, quando a gente conclui esse ajuste fiscal duro que está sendo feito no município, para poder retomar o equilíbrio das contas públicas e aí sim, sustentavelmente, equilibrar o gasto e começar a direcionar os recursos para os serviços que as pessoas mais precisam. E, essencialmente, também, em paralelo, buscar algum financiamento, presidente, para a gente poder trazer recursos para investir na melhoria e na modernização da infraestrutura de mobilidade do município, que hoje também são carências que existem, assim como na segurança e outras áreas mais. Para isso, é óbvio, nós precisamos estar com a casa em ordem. Sem a casa em ordem, quando a crise passar, nós naturalmente poderemos pleitear. Se não arrumarmos, certamente não conseguiremos avançar quando a crise terminar. Eram esses, presidente, os dados que eu tinha aqui a apresentar hoje aos senhores. Fico aqui à disposição por mais algum tempo. A minha equipe está aqui também. Caso tenha alguma questão que eu não tenha aqui elementos para responder, certamente eles poderão também me assessorar nas respostas. Muito obrigado. Obrigado, José Antônio Parimoschi, pela excelente explanação. Quero aqui registrar a presença do vereador Dica, vereador Romildo, Cristiano Lopes, vereador Márcio, Cícero Albino e vereador Rafael Antonucci. Eu peço aí agilidade para que os vereadores também se policiem nas perguntas, porque o nosso gestor precisa de repouso, não está muito bem, está se recuperando aí. E antes disso, registrar a presença aqui do assessor para assuntos legislativos, o José Galvão Braga Campos, o Tico, é o avô fresco, né? Nasceu aí a Manuela, parabéns, Tico. Tiago Adame também presente. Acaba de chegar o vereador Arnaldo. Eu só observei aqui na sua explanação, José Antônio, que temos aproximadamente 150 milhões de dívidas, né? E se é isso que eu entendi, não sou formado em gestão de finanças, mas com o orçamento de 2017, vocês estão pagando dívidas de 2016. Né? Uma grande preocupação de todos os vereadores é a capacidade de investimentos, né? Infraestrutura, temos aqui várias demandas, a população procura os vereadores desta casa, e a gente vê que a cidade não tem um orçamento para investir em infraestrutura, até na manutenção da cidade. Se tem uma previsão para a normalidade, porque a cidade precisa de investimentos, né? Além de investimentos, uma outra preocupação que eu observei, que em 2012, na gestão do prefeito Miguel Haddad, o gasto com o pessoal era 35% do orçamento. Hoje teve um crescimento de 10%, passou a 45%. E além da dívida de 150 milhões, teve uma queda de arrecadação de 160 milhões. Então essa é a preocupação também, além do gasto com o pessoal, da queda de arrecadação, a dívida, a cidade aí não tem recursos para investimentos. Então a gente tem essa preocupação, qual é a projeção futura. Eu peço, se tem alguns questionamentos. Bom dia, Parimoschi. Bom dia, vereadores, aqueles que estão nos acompanhando. Algo que me chama bastante atenção aqui, quando a gente coloca metas versus realizado, hoje nós estamos próximos de 60%, né, pelo que foi mostrado no quadro, e a gente acompanhando a evolução de 2010 até 2016, nós percebemos que o poder de investimento do município já vem caindo há anos, né, desde 2010 isso vem acontecendo. Percebemos também que o realizado versus a nossa meta também está tendo uma variação muito grande. Eu até busquei alguns dados que 2010 nós tivemos 93 milhões de frustração na receita. 2011 nós tivemos 161 milhões. Em 2012, 203 milhões, desculpa. E em 2013,
327 milhões. E bateu o recorde em 2015, quase 396 milhões de frustração. E esse ano, pelo que eu entendo, está próximo de 180 milhões, 190 milhões, é o que a gente ouve aí da Secretaria. Isso foge talvez um pouco das vontades dos municípios de equilibrar a frustração, porque depende muito do governo estadual e federal hoje, que a maior receita está lá, não está aqui no município. E quando se programa, quando se projeta uma meta para aquilo que vai realizar, essas variações que acontecem a nível nacional, elas diretamente influenciam no orçamento do município. Como que a gente pode minimizar essa variação que está, pelo histórico aqui, ela é muito grande, e se a gente apontar que 2015 foi a maior delas, chegando a 396 milhões de frustração, é claro que isso não foi um erro só de orçamento, teve uma influência a nível nacional muito grande, e que vai acontecer provavelmente agora em 2016, porque o problema nacional continua forte. E em 2018 ainda há previsão de que as receitas vão ter dificuldade. Além do exercício que deve ser feito internamente da prefeitura, tem alguma outra alternativa para que a gente possa equilibrar essa realização versus metas? Melhor respondendo, porque senão as questões vão se... Bom, o vereador Cristiano, tem um remédio básico essencial que se chama responsabilidade. Esse é o primeiro que precisa ser aplicado antes até da conjuntura econômica. Porque quando você mede o tamanho da conjuntura, quando você mede a evolução, os impactos em razão da redução do nível de atividade econômica, eles são bastante inferiores, eles não são desconhecidos, ou seja, todo e qualquer economista, quando vai fazer, não precisa ser economista, mas qualquer pessoa que vai fazer uma projeção, ela precisa mirar em horizontes mais próximos daquilo que são os números que são estabelecidos, né? Quando a gente olha para o crescimento do país, desde 2013, quando a gente começou com a economia degringolando ali, dando sinais que ia patinar, em 2014 já começou uma queda de 3,8%, 2015 mais 3,7%, enfim, nós em 3 anos de queda, nosso país está encolhendo quase 9% do PIB. E isso, naturalmente, é conhecido nos momentos onde você está elaborando as projeções orçamentárias. O que significa que se você não vai ter... Jundiaí é uma cidade muito atrelada ao nível de desenvolvimento econômico, tanto é que o nosso ICMS representa 37% do total da arrecadação e ele está implicitamente, diretamente ligado ao nível de atividade econômica. Quanto maior o nível de atividade econômica, melhores são as respostas da arrecadação. Quanto menor, naturalmente, há aí uma perda da arrecadação, que é o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. O que você não pode, né? Então, como o administrador tem variáveis que ele não consegue administrar pelo lado da receita, em razão desses fatores que são externalidades, que a gente chama, exceção daqueles de conjuntura, que nós temos sim como vislumbrar e visualizar quais são os mais adequados aos parâmetros a serem estabelecidos para os próximos períodos. O que nós temos claro é que a gente tem que fazer o ajuste pelo lado da despesa, né? E aí, quando você tem uma queda, ou você projetou um orçamento maior do que aquilo que você está realizando ao longo da execução, você precisa, na execução, fazer o freio de arrumação. Ou seja, você precisa executar só aquilo que efetivamente está ingressando. Porque a administração pública, Cristiano, ele tem um defeito de nascença, pelo menos nos últimos anos no país, que é o tal do orçamento incremental. Na cabeça dos gestores, ele é incrementado em razão do crescimento permanente da economia, ainda que não cubra todas as despesas, mas, ao mesmo tempo, quando você estima no orçamento uma arrecadação, você fixa a despesa. E quando você fixa a despesa, dá a impressão que você já deu um limite ali para o gestor gastar aquele recurso. E isso, ao longo dos últimos anos, principalmente os administradores responsáveis, vem trabalhando na perspectiva de contingenciar a parcela de recurso que não entra e não deixar gastar a despesa daquilo que não entrou, deixar ele executar só do tamanho que entrou.
E isso acaba permitindo com que você, na execução, consiga a manutenção e o equilíbrio das contas públicas. Então, eu diria que não há segredo, né? Você precisa ter isso como regra de ouro, você precisa ter isso como premissa do seu plano de execução do teu orçamento. Se você não tiver, aí fica um pouco difícil. O que a gente nota, que ao longo dos últimos 4 anos, houve uma elevação muito grande da despesa com pessoal. E a despesa com pessoal e o custeio, propriamente, a manutenção da cidade, todas as despesas com saúde, com educação, com a manutenção da coleta de lixo, a limpeza de praças, parques, jardins, zeladoria, etc., 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 tudo isso, subsídio, foi criado um subsídio muito pesado para o transporte público, sem receita para assegurar que esse subsídio pudesse ser pago. E isso, naturalmente, faz uma diferença. Então, você pisou no acelerador na despesa, e essa despesa de custeio, ela tem que ser paga, porque contratou, tem que pagar. Pessoal, elevou, tem que pagar o valor maior. Despesa de custeio, o contrato era 100, foi para 120, tem que pagar os 120. Ou seja, você vai diminuindo o teu potencial fiscal de ter sobra de recursos, porque o que é o investimento que o presidente se referia agora há pouco? Você arrecadou X, foi lá, gastou, pagou as despesas com o pessoal, folha de pagamento, paga os encargos, paga as despesas de custeio para a manutenção da cidade, da saúde, da educação, zeladoria, etc., etc. Aí sobrou algum dinheiro, esse dinheiro que vai para o investimento. Hoje não existe essa sobra, presidente. Por quê? Porque, de novo, pisou-se muito no acelerador da despesa, sem ter a arrecadação suficiente. E esses processos de arrumação, vereador, a cada 2 meses, por exemplo, publica-se um balanço resumido da execução orçamentária. Nele, já há a obrigação do administrador de fazer toda e qualquer correção de rota necessária diante daquilo que ele estabeleceu como meta versus aquilo que ele arrecadou versus aquilo que ele executou de despesa. Nos próximos períodos, se ele tem menos para gastar, ele teria que segurar esta conta e sinalizar isso para que a sociedade também não fique com a expectativa que o gasto vai continuar na mesma linha do que foi estabelecido na meta do orçamento. Então, não há outra forma de fazer, isso é gestão pura, gestão e responsável, de preferência, para que a gente adeque as despesas do tamanho da receita. Essa é a regra da lei de responsabilidade fiscal, é isso que funciona. A economia ainda vai nos atrapalhar um pouco, talvez, no final do ano. O que é bom, que eu vejo hoje, nós já despolamos, a economia do Brasil já despolou da política, isso dá nos dá uma esperança um pouco melhor, que a recuperação, apesar de lenta e gradual no próximo ano, se dará de forma mais consistente, ou seja, a gente não vai voltar a ter aqui uma derrocada. Nós já temos aí um crescimento previsto de 0,6 para esse ano, ou seja, não temos um decréscimo como tivemos nos anos anteriores, como eu disse, e para o próximo ano alguma coisa em torno de 2,2%. Esses são os índices do Boletim Focus do Banco Central que estão apontando e que nós estamos usando como referência, inclusive, para as nossas projeções. Ocorre que, da mesma forma, teremos eleições presidenciais no ano que vem, que eu acho que tira também um pouco esse peso político, da gestão da economia do país e traz talvez um pouco mais de legitimidade, do ponto de vista da população. Hoje saiu uma nova pesquisa de avaliação da presidência e realmente nunca antes na história a gente viu um presidente, apesar de estar fazendo o que precisa ser feito, tão mal avaliado, porque falta legitimidade, e isso atrapalha naturalmente o desempenho da economia do país, breca os investimentos, mas, de novo, apesar de estarem sendo feitas medidas que são positivas para o país voltar a retomar o crescimento, nós acreditamos que só no segundo semestre do próximo ano nós teremos um ajuste, porque nós vamos essas dívidas, Gustavo, que você se referiu, respondendo já junto aí de 150 milhões, que nós já pagamos 88, as dívidas maiores que 1 milhão, nós estamos pagando em 24 meses, então até 2019 ainda teremos parcelas a pagar. Em 2018, ainda temos uma elevação de pessoal que foi feita em 2015, pela administração anterior, vai impactar mais 18 milhões de reais na folha, sem a gente dar nenhum real de aumento. Então, essas medidas é que, na verdade, turvam e, na verdade, contaminam o nosso horizonte. Daí que você precisa fazer o exercício da gestão, olhando para a arrecadação do ano, porque você não vai estar pagando só as contas do teu orçamento daquele ano. Você vai estar pagando as dívidas herdadas, mais
inclusive embarcando os compromissos que foram também assumidos, de maneira, inclusive, legislativa, né? Um aumento de pessoal, por exemplo, passou por esta casa e tem previsão legal para ser aplicado. No entanto, ele compromete, naturalmente, a execução do próximo período. Tá? Então, não tem outro jeito, é isso, é gestão e controle da execução orçamentária e aplicar as ferramentas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao investimento, o vereador Cristiano tem razão, os municípios vêm perdendo ao longo dos últimos anos a capacidade de investir, vereador Cristiano, porque os municípios eles são obrigados a prestar muito serviço. A divisão, o pacto federativo, inclusive, é muito mal dividido no Brasil, vereadores. Por quê? De tudo que se arrecada, de todos os tributos, entre impostos, taxas, contribuições, cerca de 60% fica com o governo central, que é o governo federal. 24% mais ou menos fica com os estados e 16% só volta para os municípios. O que significa que o município, que é a célula política mais próxima do cidadão, que é onde o cidadão encontra mais rapidamente a cobrança mais próxima, que é o prefeito e os vereadores, é aqui que ele cobra a saúde, é aqui que ele cobra a educação, é aqui que ele cobra o transporte, é aqui que ele cobra a cidade limpa, a cidade organizada, o hospital funcionando, a UBS, a creche. E esses recursos, naturalmente, mesmo que compartilhado com essas outras esferas de governo que eu disse aos senhores, nós hoje temos uma insuficiência, os municípios hoje têm uma carga de responsabilidade de execução dos serviços muito superior à capacidade orçamentária de financiar essas despesas. Daí, ao longo dos últimos anos, quem consegue fazer um bom planejamento? E a nossa cidade, que é uma cidade que vinha num crescimento exponencial ao longo de 2002 até 2012, 2013, depois a gente tem uma queda, é óbvio que a gente tinha uma capacidade de administrar as nossas despesas de folha, de custeio, e sobrava algum dinheiro, alguma coisa em torno de uns 6%, ainda que pouco, mas era uma sobra razoável para a gente poder investir e melhorar a infraestrutura básica da cidade, né? Principalmente mobilidade, transporte, pavimentação de vias, etc. Ocorre que, de 2013 para cá, com essa gestão, redução da arrecadação, elevação da despesa, criação de despesas novas, tipo subsídio, elevação de despesa com saúde, enfim, sem as fontes de financiamento, foi caindo, você pode verificar nos dados do Tribunal de Contas, de 6,1% em 2012, foi caindo para 5, alguma coisa, depois caiu para 3, alguma coisa, depois caiu para 2, alguma coisa em 2016 e hoje nós temos zero. Tá? Nós temos zero. Nós temos uma dotação que indica que uma despesa com investimento, mas nós não temos a receita que está ingressando. Por exemplo, o próprio BRT, que nós estamos lutando para trazer os recursos para Jundiaí, a licitação foi suspensa em razão de uma ação do Ministério Público que entendeu que o projeto do BRT estava incompatível com licenciamentos ambientais necessários, e isso paralisou a liberação de recursos no Ministério da Cidade. E estamos nós lá tentando trazer esses recursos. Na medida em que trouxermos, naturalmente, isso incrementa esse processo, mas é um investimento bastante focado. É isso, ou seja, a redução da nossa capacidade de investimento, se nós tivéssemos feito um exercício aqui de manutenção, nós, no mínimo, poderíamos ter uns 6% aqui, ainda que pouco fosse. Hoje, nós não temos nem os 6%, nem 2% para investir, dada a condição fiscal precária que nós nos encontramos. Esse para 2018, só para concluir aqui, que o Gustavo mencionou, nosso orçamento, que eu vou, inclusive, entregar aqui para o presidente Gustavo Martinelli, de 2018, nós temos uma projeção de 2.260 do conjunto do orçamento, e vejo os senhores que a previsão desse ano é 2.193, ou seja, a gente basicamente está mantendo o mesmo valor para o próximo ano, dada a condição que nós temos de conjuntura que é conhecida, econômica, nós não vamos poder acelerar aqui se a economia não crescer como a gente gostaria, e naturalmente nós estamos refazendo todas as projeções e ajustando as nossas despesas para aquilo que a gente tem de capacidade. Tá? Então, o nosso orçamento, para o ano que vem, é um orçamento mais realista e que vai nos dar aqui, eu diria que no segundo semestre do ano que vem, se a economia crescer os 2,2%, se a economia realmente destravar da política literalmente de vez, se nós tivermos um presidente novo que dê uma nova mensagem para o país de crescimento, eu diria
que a gente começa 2019 já recuperando os prejuízos que foram afetados os serviços públicos do município diante dessa gestão fiscal irresponsável. Quero registrar a presença do vereador Rogério Ricardo, do vereador Valdeci Vilar Mateus. Mais algum vereador? Algum questionamento? Queria fazer Vereador Cícero. Antônio Parimácio, bom dia a todos. Eu queria saber sobre sobre a saúde, né? Nossa saúde aqui da nossa cidade. Tem algum planejamento agora para 2018? Que eu vejo que você falou sobre o gasto de despesa com o pessoal, né? E que aumentou muito o gasto de despesa com o pessoal. Mas a gente vê andando aí como vereador, a gente anda nas secretarias, na saúde, na educação, em todas aí você vê que tem falta de pessoal. Então, aumentou o gasto, você falou, em pessoas, né, pessoal, só que você vai na saúde, você vai em todos os lugares que você vai, está faltando, né? Está faltando funcionários na área administrativa, na área de enfermagem. Então, tem essas faltas. E também falta também os médicos, né, na área de especialidades. Então, aumentou o custo em despesa em pessoal, só que não foi contratado pessoal. Em todas as pastas que você vai, está faltando pessoas, né? Como se diz, a mão de obra humana, né, que está faltando. E você vai também sobre a gestão pública, você vai também na outra secretaria, você vai pela cidade também, está faltando também pessoal na parte de limpeza, tapa-buraco, todos, então está faltando também nessa parte também. Então, eu queria ver se você tem alguma previsão para 2018, para fazer mais melhorias sobre essa situação que se encontra nessa cidade hoje. E também quero dar os parabéns também para vocês, né, para a nova administração, sobre essa gestão que eu estou vendo que gestores, são pessoas, uma gestão mais moderna, esses de 8 a 9 meses que eu estou como vereador. Então, estamos assistindo, estamos vendo de perto a situação, e está vendo você também, Parimácio, parabéns, que a gente vê que é uma gestão moderna, que está tendo aqui em Jundiaí. Só que eu queria saber mais a fundo por que aumentou a despesa, igual você falou, de 54%, né, de pessoas, né, pessoal. Se você vai, eu vou dar um exemplo, nas UBS, ou vai no serviço da saúde, você vê que está faltando pessoas, a mão de obra de pessoas, na parte administrativa, técnico de enfermagem e parte de enfermeiro também, em geral. Bom, vereador, como eu disse aqui, isso é parte do processo de ajuste fiscal, né? Infelizmente, ao longo dos últimos anos, foram elevadas as despesas com o pessoal, sem, no entanto, se preocupar, talvez, com uma distribuição mais adequada da força de trabalho, né? Hoje nós vivemos a era da racionalidade, nós não estamos repondo todas aquelas pessoas que deixam hoje ou que se aposentam, até para a gente poder conseguir segurar a folha do tamanho daquilo que é a meta que os senhores aprovaram aqui, inclusive, para o gasto com o pessoal. Então, nós temos aqui, do lado fiscal, uma meta para cumprir, e no plano de serviços, não poder deixar desassistida a população que não está desassistida, né? Nós temos que, de maneira muito pontual, fazer avaliações bastante objetivas. Eu tenho respondido pela educação ao longo dos últimos 4 meses, e desde então nós já contratamos mais 183 profissionais para poder preencher espaços que eram demandas de professores, de ADIs, de profissionais na área da educação, professores da escala rotativa, substitutos, para fazer frente às necessidades, para a gente não deixar as escolas sem professores e as escolas sem aulas. No entanto, a distribuição que nós recebemos do ano passado, ela veio bastante precária. E ocorre que, para a gente poder consertar, nós precisamos de mais recursos para poder contratar mais pessoas. Só que não resolve só contratando, Cícero. Você tem que aproveitar esse momento de crise e fazer uma reavaliação da distribuição de pessoal que você tem hoje nos setores. Hoje, a nova era da racionalidade exige com que você seja mais eficiente. Você tem que fazer mais com menos. Ocorre que, de novo, esse modelo incremental que paira na cabeça das pessoas é sempre mais, sempre mais, sempre mais, mesmo quando você não necessariamente tenha a necessidade de ter o mais.
Então, nós fizemos a reposição de 183 profissionais na área da educação, nós autorizamos, está em fase final agora na saúde, cerca de 20 profissionais, alguns médicos, enfermeiros, administrativos que ficam nas unidades básicas, ou seja, nós estamos olhando para aqueles pontos onde você tem maior criticidade. É óbvio que é insuficiente. A saúde, por exemplo, me pediu 35 profissionais e eu autorizei 20. Eu estou autorizando na medida que eu tenho capacidade para esses 20. Se eu autorizar os 35, eu vou estar fazendo uma festa, porém, eu vou estar comprometendo o orçamento. Daqui a pouco, nós estamos fazendo a cada bimestre, como eu disse, avaliações. Se a gente tiver espaço nesse último quadrimestre, que faltam 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, um pouco mais de espaço fiscal e a segurança de que a gente consegue pagar o 13º em dia, pagar a folha de salário em dia, não deixar atrasar o cartão de alimentação do servidor, pagar o São Vicente em dia, é óbvio que nós vamos soltar também alguma contratação para poder incrementar nesses pontos onde tem necessidade. Mas tem lá um concurso que está em andamento, estão chamando já, fazendo o processo de seleção, também na saúde. Assim como tem algumas áreas que a gente fez algumas reposições pontuais. Mas a prioridade são cargos nas áreas finalísticas, ou seja, administrativo não vou repor, a ideia é aumentar a eficiência mesmo, ou seja, mesa de funcionário administrativo não terá reposição, a não ser aquele administrativo que trabalha na UBS, porque ele, na verdade, é o atendente que dá o primeiro combate ali na atenção básica. Fora disso, Cícero, nós só vamos direcionar recursos quando houver receita para isso, e são, de novo, para áreas finalísticas. Professores, médicos, enfermeiros, profissionais que vão atuar no atendimento à população. É assim que nós estamos administrando a nossa precariedade que nós aqui já contamos durante o processo. E quando vai melhorar? Vai melhorar a partir do momento que a nossa economia voltar a crescer, que nos trouxer mais arrecadação, vai melhorar quando a gente for mais eficiente também para administrar as despesas, vai melhorar quando a gente for mais eficiente também para arrecadar mais, melhorando a performance da gestão administrativa da máquina pública, enfim, e vai melhorar na medida em que a gente, de novo, fizer planejamentos responsáveis, que é o que a gente está buscando fazer. Isto trará, novamente, a boa condição que o Jundiaí sempre teve para poder administrar os seus recursos e colocar as pessoas no lugar certo para fazer o atendimento que a gente precisa que seja feito. E isso, Cícero, para não criar nenhuma expectativa de curto prazo, de novo, acho que vai atravessar 2018, no segundo semestre de 2018 a gente começa a ter, eu acho, uma retomada da economia e a reposição mais adequada, eu acho, né, dos quadros e da normalidade vem no início de 2019. Essa é a minha previsão mais, não sei se conservadora, mas uma posição bastante segura aqui, sem assumir compromissos que a gente depois não possa cumprir. Sobre a proteção de Deus, damos por encerrados os trabalhos desta audiência pública. O gestor José Antônio Parimoski fará a entrega do orçamento, a previsão orçamentária de arrecadação de R$2.260 milhões, é uma previsão, né, José Antônio? E agradeço a presença do Márcio César Santiago, diretor da Unidade de Governo e Finanças, do José Roberto Risotti, coordenador executivo de Finanças, e da Edneia Cristiane Marques, chefe da divisão de contabilidade, da imprensa e todos que estão nos acompanhando nessa audiência pública. Muito obrigado. Fazer uma fotinha, se não quer aqui, entrega do orçamento.